Gênesis capítulo 10. Os descendentes de Noé são os seguintes: Sem, Cã e Jafé. Eles tiveram filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tirás. Os filhos de Gomer foram Askenaz, Rifate e Togarma. Os filhos de Javã foram Elisá, Tarsis, Quitim e Dodanim. Os seus descendentes tornaram-se povos marítimos, conquistando terras e formando nações, cada uma de acordo com a sua língua. Os filhos de Cã foram Cuxi, Mizraim, Put e Canaã. Os filhos de Cuxi foram Sebá, Avilá, Sabitá, Raamá e Sabtecá. Os filhos de Raamá foram Sabá e Dedã. Um dos descendentes de Cuxi foi Nimrod, que foi o primeiro homem poderoso da terra. Ele foi um caçador valente. Daí o provérbio, que Deus te faça um caçador valente como Nimrod. No início, o seu reino era composto pelas cidades e territórios de Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinear. Dali, ele estendeu o território do seu reino até a Síria, onde edificou Nínive, Reobote e Ir, Calá. E Rezém, que fica entre Nínive e Calá, que era a maior cidade daquele império. Mizraim foi o pai dos Luditas, Anamitas, Leabitas, Naftuítas, Patruzitas, Casluítas, de quem descendem os filisteus, e Caftoritas. O primeiro filho de Canaã foi Sidom, e o segundo, Et. Também estes povos são descendentes de Canaã: os Jebuseus, os Amorreus, os Girgazeus, os Eveus, os Arqueus, os Sineus, os Arvadeus, os Emareus e os Amateus. Os cananeus se espalharam por diferentes partes. As fronteiras dos cananeus estenderam-se desde Sidom, indo em direção a Gerar, até Gaza, continuando até Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim, chegando até Lasa. Esses são os descendentes de Cã que se espalharam em muitas nações, com suas línguas diferentes. Éber, que deu origem a um numeroso povo, era descendente de Sem, irmão mais velho de Jafé. Os filhos de Sem foram Elão, Assur, Arfaxade, Lud e Arã. Os filhos de Arã foram Uz, Ul, Jéter e Meseque. Salá foi filho de Arfaxade. Éber foi filho de Salá. Éber teve 2 filhos, Peleg e Joctã. Peleg recebeu esse nome porque em sua época foi feita a divisão da terra entre as nações. Os filhos de Joctã foram Almodá, Salefe, Azarmavé, Gerá, Adorão, Uzal, Dicla, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Avilá e Jobabe. Todos esses foram filhos de Joctã. Eles habitaram a região que vai desde Messa até Cefar, uma região montanhosa que ficava a leste. São esses os descendentes de Sem, conforme os povos e nações, com suas diferentes línguas e localizações geográficas. São essas as famílias dos filhos de Noé, das quais se formaram os diferentes povos e nações. Todas essas nações se dispersaram pela terra depois do dilúvio. Gênesis capítulo 11. Naquele tempo, toda a humanidade falava apenas uma língua. As pessoas avançaram em direção ao leste, descobriram uma planície em Sinear, na terra da Babilônia, e se fixaram ali. E disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos de terra bem cozida. Eles usavam tijolos em vez de pedras, e piche em lugar de argamassa. Então disseram: vamos construir uma grande cidade, com uma torre que chegue até os céus. Assim nos tornaremos famosos e não seremos espalhados pela terra toda. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os seres humanos estavam construindo. E disse: eles formam um só povo e falam a mesma língua, e eis o que são capazes de fazer. Logo não haverá obstáculo para tudo o que planejarem. Venham, desçamos e confundamos a língua deles, para que não entendam mais uns aos outros. E foi dessa forma que o Senhor os espalhou por toda a terra, e eles pararam de construir a cidade. Por isso aquele lugar recebeu o nome de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua das pessoas, e espalhou-as por toda a terra. São estes os descendentes de Sem. Quando ele tinha 100 anos de idade, nasceu seu filho Arfaxade. Isso aconteceu 2 anos após o dilúvio.
Depois do nascimento de Arfaxade, Sem viveu mais 500 anos, e teve filhos e filhas. Arfaxade tinha 35 anos quando nasceu seu filho Salá. Depois disso, Arfaxade viveu mais 430 anos, e teve filhos e filhas. Salá tinha 35 anos quando nasceu seu filho Éber. Depois disso, Salá viveu mais 403 anos, e teve filhos e filhas. Éber tinha 34 anos quando nasceu seu filho Peleg. Depois disso, Éber viveu mais 430 anos, e teve filhos e filhas. Peleg tinha 30 anos quando nasceu seu filho Reu. Depois disso, Peleg viveu mais 209 anos, e teve filhos e filhas. Reu tinha 32 anos quando nasceu seu filho Serug. Depois disso, Reu viveu mais 207 anos, e teve filhos e filhas. Serug tinha 30 anos quando nasceu seu filho Naor. Depois disso, Serug viveu mais 200 anos, e teve filhos e filhas. Naor tinha 29 anos quando nasceu seu filho Terá. Depois disso, Naor viveu mais 119 anos, e teve filhos e filhas. Aos 70 anos, Terá era pai de 3 filhos, Abrão, Naor e Harã. Esta é a história de Terá. Terá foi o pai de Abrão, Naor e Harã. Harã tinha um filho chamado Ló. Mas Harã morreu ainda novo, em Ur dos Caldeus, na terra em que tinha nascido. Terá, seu pai, ainda vivia quando ele morreu. Nesse meio tempo, Abrão e Naor casaram. Abrão casou-se com Sarai. Naor casou-se com Milca, filha de Harã e irmã de Isca. Sarai era estéril, não tinha filhos. Então Terá levou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, e juntos saíram de Ur dos Caldeus, para a terra de Canaã, mas pararam em Harã e estabeleceram-se ali. Terá viveu 205 anos e morreu em Harã. Gênesis capítulo 12. Então o Senhor disse a Abrão: Deixa a sua terra, os seus parentes e a casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrar. Farei de você o pai de uma grande nação. Abençoarei você e tornarei o seu nome famoso. E você será uma bênção para muitos. Abençoarei aqueles que abençoarem você. Amaldiçoarei aqueles que amaldiçoarem você. E por seu intermédio serão abençoados todos os povos da terra. Então Abrão partiu, como o Senhor lhe havia ordenado. E Ló também foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando partiu de Harã. Abrão levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, e todos os bens e escravos que tinha acumulado em Harã. Partiram para Canaã e lá chegaram. Abrão percorreu a terra de Canaã e chegou perto de Siquém, onde acampou junto de um carvalho em Moré. Naquela época os cananeus habitavam aquela terra. Então o Senhor apareceu a Abrão e disse: Vou dar esta terra aos seus descendentes. E Abrão construiu ali um altar para lembrar o aparecimento do Senhor. Depois saiu daquele lugar e prosseguiu em direção à região montanhosa a leste de Betel e ali montou seu acampamento, ficando Betel a oeste e Ai a leste. Ali edificou um altar ao Senhor e orou a ele. Mais tarde saiu dali e seguiu viagem, indo sempre em direção ao Neguebe. Naquela época houve uma fome terrível em toda a região, e Abrão desceu ao Egito, ficando algum tempo ali, pois a fome era grande. Quando estava chegando ao Egito, Abrão disse a Sarai, sua mulher: Você é muito bonita. Quando os egípcios virem você, vão dizer: Esta é a mulher dele. Vamos matar o marido e ficar com ela. Por isso, diga aqui à minha irmã, para que me tratem bem por sua causa e a minha vida seja poupada. Mal chegaram ao Egito, os egípcios repararam na grande beleza de Sarai. Os homens da corte do faraó viram Sarai e lhe falaram da beleza dela, e ela foi levada ao seu palácio. O faraó tratou bem Abrão por causa dela, dando-lhe ovelhas e bois, jumentos, servos e servas, e camelos. No entanto, o Senhor puniu o faraó e a sua casa com pragas terríveis, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Por isso o faraó mandou chamar Abrão e perguntou: O que você fez comigo? Por que não disse que ela era sua mulher? Por que disse que era sua irmã?
Foi por isso que tomei Sarai como esposa. Aqui está a sua mulher. Leve-a embora com você. Em seguida o faraó deu ordens para que providenciassem a partida de Abrão. Assim saíram Abrão e sua mulher com tudo o que possuíam.